Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. Valorizando o departamento de evangelismo infantil. Lemos em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, pois, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? É preciso compreender que a palavra de Deus ilumina todas as pessoas, desde a criança até o adulto. E ainda a palavra determina, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porquanto até que fique velho e chegue o tempo da velhice, jamais se desviará desta palavra de fazer a vontade de Deus. O sábio Salomão mostrou humildade ao reconhecer diante de Deus que não passava de uma criança. O departamento de crianças deve ser abraçado e apoiado tanto pela liderança como por toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas de todas as faixas etárias possuem o seu espaço na obra do Senhor. As crianças também precisam fazer parte do ministério, porque as crianças faziam parte do ministério de Jesus e foram apoiadas e tratadas com carinho pelo Salvador Jesus. Por isso, temos movido para celebrar com muito amor e alegria a festividade do conjunto de crianças em todas as nossas igrejas e comunidades, para que haja uma valorização da criança. Na Bíblia, nós temos a importância das crianças em toda a Escritura Sagrada. O próprio Jesus foi criança um dia e por isso sempre apoiou e tratou com carinho todas as crianças que foram até ele. Ele os abençoava, ele os abraçava, ele os privilegiava. Falando acerca do desenvolvimento de Jesus, o doutor Lucas escreveu dizendo: crescia o menino e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. De acordo com Marcos, capítulo 10 e versículo 16, Jesus tomava as crianças em seus braços e as abençoava. Jesus usou uma criança como símbolo de humildade para quebrar a arrogância das pessoas, dizendo: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Davi, mesmo sendo adulto e rei de Israel,
sentia-se como uma criança diante do Senhor. Ele, o próprio Davi, assim se expressou no Salmo 131 e versículo 1 e 2. Senhor, meu Deus, não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me excita em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para contigo. Então, Davi estava declarando que ele não queria que se exercitar em grandes coisas, em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para ele mesmo. Pelo contrário, ele queria ser tratado com equidade, porquanto ele se sentia ainda uma criança. Davi mesmo, sendo adulto, rei de Israel, ainda se sentia desta forma, com humildade, com sinceridade, com simplicidade e com amor. O profeta Isaías previu o nascimento da criança mais famosa do mundo, a saber, Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 e versículo 6. Na verdade, Isaías teve este privilégio de anunciar o nascimento da criança mais sublime da terra. Portanto, o evangelista Mateus também revela quem é esta criança famosa, dizendo: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Logo, numa criança há poder, numa criança há virtude, numa criança há amor, numa criança há sabedoria, numa criança há inteligência, numa criança há revelação, numa criança há bênção de Deus para toda a humanidade, para abençoar a vida de uns aos outros. Uma criança traz ao lar felicidade, uma criança traz ao lar alegria, uma criança traz à comunidade muitos privilégios, de forma que uma criança é uma bênção de Deus para o mundo todo.